que no final o conteúdo seja todo dado e que vocês tenham aí um proveito máximo, né? Então hoje nós vamos falar um pouco dos domínios da informação, só que não esgota aqui, tá? A gente vai estar voltando em domínio, vai estar... O que é que eu falo de modo teórico, depois eu falo com cálculos, depois eu vou e falo com cálculos e exemplos, então a gente vai aumentando isso aí, né? O que acontece? Sempre lembrando, né, que vigas, né, quando a gente estuda vigas, a gente tem que lembrar sempre das flexões, né, das flechas, né, e que sempre o concreto ele está disposto a resistir, a contribuir com a resistência à compressão, né, enquanto o aço com a resistência à tração. Nesse sentido, né, nós começamos a estudar os domínios da formação, né? Então, a gente já viu no passado, né, o que é flexão, mas depois a gente pode ver mais um pouco também, né, sempre reforça, né? Se a gente tem uma viga de concreto armado biapoiada, sendo constantemente solicitada, uma parede em cima de uma viga, né, eternamente ela vai ser solicitada, né, para uma carga uniforme distribuída, a parede, por exemplo. Então essa viga vai começar a flexionar, né, então ela já começa a trabalhar. Onde nós teremos a tração na parte inferior, né, e a compressão na parte superior da viga. Então a viga está fletida, né? Você tem uma flecha. Então isso é quando, né? Aqui, ó, exemplo, viga biapoiada, tá? Viga biapoiada. E você tem o que? As cargas distribuídas, né? Então aí a viga vai ser flexionada. Ó, muito feia essa figura. A viga vai ser flexionada, você vai ter flexão, né? De forma exagerada aqui. Isso a gente sempre fala, né? O que são esses domínios de formações, né? Eles são regiões delimitadas, né? São regiões delimitadas não da viga, não da viga. Na viga ele vai ser um estado em que ela se encontra. Mas essas regiões delimitadas, em um diagrama, né? A gente tem um gráfico, a gente tem um diagrama, onde a gente estuda os domínios de formações. Eles são correspondentes ao estado limite de utilização, ou seja, as máximas deformações do concreto e as máximas deformações do aço. Por quê? Porque a gente tem que saber essas deformações máximas, ou seja, entrando no colapso, para a gente poder fazer o cálculo de modo a evitar, né, a evitar a ruína. Ok? Então, primeira coisa, o que são os domínios? São regiões em um gráfico, né? Só que a gente traduz isso, ou pega o contrário, né, da prática, a gente criou um diagrama e pega o diagrama para interpretar como que a gente vai agir na prática, né? Então, quando eu falo domínio 1, domínio 2, domínio 3, são estados, né? Não estádios não, tá? São os estados onde a viga encontra conforme as solicitações a ela aplicada, né? São fases que a viga pode se encontrar, ou momentos ali, ou... Agora, lá no diagrama, né, as regiões vão representar cada momento deste. E vocês vão entendendo aos poucos, né? Nós vamos ter uma figura sobre isso. E aí, a questão é o seguinte, ó. A figura é essa aqui, ó. Isso aqui que é o nosso domínio de estado limite último de uma seção transversal. Isso aqui, gente, esse diagrama aqui vai falar muita coisa pra gente, tá? Vai falar muita coisa pra gente. O que nós vamos ver aqui, ó? Primeiro, né, nós vamos supor que é uma viga biapoiada. Então nós vamos ter a altura útil D, aqui, ó, essa altura útil. Lembrando que a altura útil, né, ela vai da face superior até a barra inferior, né, a armadura inferior, a armadura principal. Só que lembrando que vai até o quê? Até o centro geométrico da barra, né? Então quando eu pego aqui, olha, eu tenho meu D' e tenho o D, que é a altura útil, né? Altura útil. Então, a altura útil é da parte superior da viga, isso é como se você tivesse uma viga na lateral, né?
a parte superior da viga até o centro geométrico aqui da armadura inferior, que é a armadura principal, tá certo? Então, se eu tenho o H, a altura total da viga, né, nós até calculamos, né, a minha altura útil é H menos D', né, H menos D'. Isso aqui é a minha altura útil, né? Vai da face superior da viga até o centro de gravidade da armadura inferior, da armadura principal. H é a altura total da viga, né? O D' eu já falei, né? Nós sabemos que uma viga, né? Se eu pegar ela na lateral aqui, olha. Eu tenho uma parte dessa viga que é tracionada e tem uma parte da viga que é comprimida, né? Se ela tiver solicitado do jeito que nós falamos, né? A parte inferior ela é tracionada, a parte superior comprimida. E existe uma linha imaginária aqui, ou uma região imaginária, que é a minha linha neutra, né? Onde eu não tenho compressão e nem tração, né? Então, outra coisa também que é importante. Nesse diagrama, né, nós temos uma linha aqui, olha. Nós temos uma linha aqui, tá? Isso aqui é um diagrama, como se fosse um gráfico, né, gente? E essa linha, ela vai justamente dividir o meu, a minha região de tração e de compressão, tá? Então notem que, embora essa lateral aqui esteja te mostrando, né, armadura inferior, armadura superior, mas a linha neutra é que define onde está a viga que está sendo comprimida e onde a viga está sendo tracionada, tá? Agora, quando eu falo dessa linha imaginária aqui, ó, eu estou falando desse diagrama, tá? Então, toda vez que eu analisar meu diagrama aqui, ó, vamos colocar um ponto aqui, ó, bem grande para vocês verem. Toda vez que eu analisar à esquerda desse ponto, eu estou analisando alongamento da viga. Então, eu estou analisando quem? Aço. Toda vez que eu analisar à direita do ponto, eu estou analisando encurtamento da viga. Estou analisando concreto, tá? Então, alongamento de viga é aço, que o aço vai ser tracionado, então vai ter uma deformação positiva. Encurtamento de viga é concreto, porque o concreto está sendo comprimido, deformação negativa. Então, nosso primeiro entendimento, tá? Essa linha aí, imaginária do nosso diagrama, ela separa a parte tracionada da parte comprimida, ok? Então, nós começamos aqui analisando a chamada reta A, né? O que é essa reta A? Essa reta aqui, ó. Essa é a reta A. É o caso que nós não temos flexão, né? Não temos flexão. Ocorre apenas uma tração uniforme das armaduras com alongamento que vai até 10 por mil, né? Lembrando que 10 por mil é o 1% lá, né? O 0,01. Por que 10 por mil? Isso aí é o máximo que o aço pode ser tracionado, né? O máximo que ele pode ser deformado antes da sua ruptura, tá? Então sempre vai ser isso. O meu limite máximo aí, antes da ruptura, aí o aço ele já saiu da lei de Hooke, tá? Ele já está... deixa eu ver se abre aqui. Ele já está no seu estado plástico, né? Já está plastificado, tá? E a partir daí vai vir a ruptura. Então, essa região aqui, olha, essa linha, ela vai informar para a gente onde a viga, não existe flexão nessa viga, né? Então a gente não está trabalhando ela na forma de viga mesmo, né? Então a viga vai ser trabalhada o quê? Flexão. Então, a gente imagina ela como um tirante, por exemplo, né? Que você, um cabo, né? Só o aço trabalha aí, o concreto não importa. Só o aço trabalha. É como você esticar um cabo, né?
você só tem uma flexão, mais nada, né? E qual vai ser o limite desse cabo aí? 10 por 1000. É o máximo que ele pode alongar, ok? Neste caso, nós não temos linha neutra, né? Ou linha neutra tende a infinito, né? Por quê, gente? A linha neutra está fora da viga. Você não vai ter a linha neutra aí no interior da viga. Porque a linha neutra não divide justamente. A linha neutra, primeiro, ela ocorre na flexão. E ela vai dividir o quê? A região onde eu tenho compressão e a região onde eu tenho tração. Bom, se eu não tenho, se eu não tenho flexão, não é isso? Se eu só vou ter uma tração aí, então eu não tenho linha neutra, porque é pura tração. Eu não tenho em momento nenhum a compressão, porque eu não tenho flexão, né? Então, isso aí, essa reta A, ela, ela vai mostrar uma região onde a viga não funciona necessariamente enquanto viga, né? Quando a gente partir, e olha só, lá o primeiro de todos lá, no primeiro diagrama, vocês estão vendo que tem N números, né? E a gente vai, ao longo dessa aula, a gente vai entender todos esses números, todas essas regiões, tá? Aí vem o meu primeiro domínio, que é o domínio 1. Né? O que é esse domínio 1? Eu tenho uma tração uniforme, mas eu ainda não tenho compressão. Né? Ainda não tenho compressão. Este caso aí é o mesmo caso, né? Ocorre apenas tração na armadura, né? A única diferença é que a outra é uniforme, essa aqui não. Porém, não mais uniforme. A deformação na borda inferior é de até 10%, né? E na borda... Não, até não. Na borda inferior ela é de 10%, e na borda superior ela varia de 10% a zero. Então, olha só. Você tem que olhar o início e o fim dessa reta, né? Lembrando, olha só. Aqui é a região que define o quê? Para cá eu tenho tração, para cá eu tenho compressão. Se essa linha ela não está depois dessa reta, ela só está na parte de quê? Na parte de tração, né? Então, por isso que ele fala que ocorre apenas tração. Apenas tração. Então, aqui só o ácido está trabalhando. É essa região aqui, ó, região do domínio 1. Ó. Essa região aqui é a região onde apenas, aqui, né? Apenas o ácido trabalha, certo? Apenas o ácido trabalha. Na parte inferior, ela já é 10%. Na parte superior, ela vai de 0 a 10%, né? Ele está cobrindo a região toda aqui, ó, tá vendo? Ele está cobrindo a região toda. Então, este domínio 1 é um domínio para nós também que ele não é interessante. Por que ele não é interessante? Porque a gente está trabalhando com a viga de concreto armado, né? É concreto armado com aço. Se só o aço trabalha e o concreto não, qual que é o sentido de usar a viga dessa forma? Nenhum, né? Por quê? Eu não entrei na zona ainda do concreto, que é aqui, ó, no encurtamento. Ok? A linha neutra também não corta a seção aí, né? Se não tem ainda a linha neutra. O domínio 2 é que a viga vai tomar a cara de viga mesmo, né? Que é onde ela vai tomar o formato de viga e vai começar a trabalhar. Deixa eu mostrar para vocês esse diagrama aqui. Esse diagrama aqui é o... Aqui, ó, aqui embaixo. Esse diagrama, esse último aqui, como eu falei, olha, na linha imaginária, para cá eu tenho tração, aqui eu estou trabalhando na região do aço. Para cá eu tenho compressão, eu estou trabalhando na região do concreto, né? Então note que o meu domínio 2, ele é toda essa região colorida aqui, olha. Então a parte dele está no aço e a outra parte está onde? No concreto. Aí sim, por isso que eu falo que aí sim começa a viga tomar cara de viga, né? Ou seja, eu tenho uma parte da viga que está sendo tracionada, então estou utilizando o aço, e eu tenho uma parte da viga que está sendo comprimida, então estou utilizando o quê? Concreto. Então aqui eu sempre estou falando do aço, aqui eu sempre estou falando do concreto. Ok? E aí, aqui nós estamos falando qualitativamente, né? Mas como que ficam os valores? Como que ficam os valores, né? Então vejam bem,
O máximo que eu posso ter de compressão do concreto, né, o máximo que eu posso ter de compressão do concreto, que aqui vai ser a minha deformação, né, do concreto, deformação última, é 3,5%. Né? Então ele vai chegar até 3,5%. Né? O aço ele vai chegar no máximo dele, 10%, e o concreto vai chegar aqui até 3,5%. Então, o que acontece? No domínio 2 eu tenho flexão simples, ou composta, tá? Depois também, se vocês quiserem, a gente faz uma revisão, né? Do que é flexão pura, flexão simples ou flexão composta e onde elas são aplicadas, né? Então, só lembrando, a flexão pura é aquela flexão onde na região de trabalho não temos a cortante, né? A gente só tem momento fletor. A simples, né? Deixa eu ver se na anterior ele fala da pura, não. Na simples, eu vou ter trabalhando tanto o esforço cortante quanto o momento fletor. E na composta, além do momento fletor e além do esforço cortante, eu também tenho as forças normais. Né? Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma revisão rapidinha sobre momento cortante, esforço cortante, momento fletor e flexão. Pura, simples e composta. Né? De todo modo, a gente vai ter que rever para poder entender melhor. Então, olha só. No domínio 2, pode ocorrer a flexão simples, ou seja, aquela flexão onde eu vou envolver as cortantes, as forças cortantes e os momentos fletores, ou composta, que além disso, eu vou analisar o quê? Se eu tiver alguma força normal, né? Isso acontece em pilar, isso acontece em pórtico, por exemplo. Sem ruptura, a compressão do concreto. Sem ruptura, a compressão do concreto. Então, aqui no domínio 2, né? A minha deformação do concreto, ela ocorre, a deformação do concreto, já está agindo, né, a compressão, porém, não há ruptura. Por quê? Porque eu não cheguei aqui, ó, que é na deformação última do concreto, né, e com o máximo de alongamento da armadura permitido. Então, o aço, no domínio 2, ele vai deformar o máximo, vai se alongar o máximo. Entretanto, o concreto, embora sofra compressão, ele não entrar a ruptura não vai ser causada por ele. Por quê? Porque o aço vai causar a ruína primeiro. Né? Então a ruína pode ser causada pelo aço, né? Pelo concreto ou pelos dois. Aqui, se acontecer a ruína, não vai ser pelo concreto. Por que não vai ser? Porque no domínio 2 não se atinge a região de máxima deformação por compressão do concreto. Nesse caso ainda nós temos o quê? O alongamento do aço máximo, né? E o encurtamento do concreto de compressão. Igual eu falei, varia de 0 até a ruptura, mas ele não chega ainda na ruptura. A linha neutra ela já passa dentro da seção da viga. Então, olha só, aqui está a minha linha neutra. Tá? Então, a linha neutra está aqui. Ela está dentro da seção da viga. Lembrando que a linha neutra ela divide lá na viga a parte comprimida da parte tracionada. O que mais? Nesse domínio 2, gente, ele é um domínio de dimensionamento de estrutura de concreto com total aproveitamento do aço. Né? Por que total aproveitamento do aço? Porque eu estou usando o limite máximo do aço de resistência. Né? Então, se o aço ele pode se deformar até um valor de 10 por mil, né? 10 por mil aí, gente, vai ser um milímetro por metro, né? 10 por mil, então estou aproveitando toda a potência desse aço. Eu estou aproveitando toda a potência do concreto? Não, porque não chega a sua deformação por compressão máxima. Ok? Então, lá analisando só a parte da reta A, né, ela não faz sentido para a viga, porque eu só tenho uma compressão, uma tração uniforme, eu não tenho compressão. No domínio 1, não é interessante também, porque eu tenho uma tração, que não é uniforme, mas eu ainda não tenho compressão, então só estou trabalhando aço. O domínio 2, ele já é um domínio de utilização, por quê? Eu vou usar tanto a boa característica do aço, que é a tração,
quanto à boa característica do concreto, que é a compressão. Qual é a diferença? Se ocorrer a ruína, vai ocorrer em função da característica do aço. Porque eu vou estar utilizando o aço na sua máxima performance, né? Ou seja, eu estou usando toda a sua deformação por tração. E o concreto? O concreto está contribuindo? Tá, porque eu estou na região de compressão do concreto. Mas a ruína não vai ser em função dele, porque quando o aço se romper, o concreto ainda não está no seu melhor aproveitamento. Aí eu mostrei essa figura aqui embaixo. E essa aqui resume também, né? Resume o domínio 2, ok? Aqui se resume o domínio 2. Então isso aqui é a deformação do concreto, essa aqui é a deformação do Renato, aço. Oi? a linha neutra aí no domínio 2 é no meio ou é um pouco acima? Não, é essa daqui, ó. Então, no meio seria no domínio 1? Não, na verdade é o seguinte, no domínio 1, ela não está dentro da viga ainda. O domínio não está na viga ainda. Aí você vai ter essa outra aqui que você está falando, ó. Isso, essa aí. Essa aqui você vai ver lá que ela vai ser do. Ó, ela vai ser do 3, ok? O que a gente tem que Ah, imaginar. ok. Ok, ok. O que a gente tem que ver é o seguinte: a linha neutra, tanto lá na reta B como no domínio 1, falar acima do domínio 1 para a gente. Né? Domínio 1, ela ainda não está na viga. Por quê? Porque você não tem flexão. Só quando você tem flexão que você tem linha neutra. E a linha neutra começa a surgir da parte superior da viga para baixo. Então você vê que essa daqui, olha, que essa primeira aqui, olha, é do domínio 2. A segunda é do domínio 3. Já está descendo, né? Olha só, a linha neutra. Vocês vão ver que quanto mais você aproveita o aço, mais ela vai descendo, entendeu? Quanto mais você aproveita os dois, aliás, né? O aço e o concreto. Mas ela vai descendo. Então, essa primeira aqui, olha, que esse aqui é o diagrama geral, né? Esse é o geral. Esse de baixo aqui é só domínio 2. Então a linha neutra tá aqui, o domínio 2, tá vendo? Que é essa aqui. Depois vocês vão ver que ela desce mais, que é a 3. Aí por que ela desce? A gente vai entendendo isso aí melhor. Tanto nos cálculos quanto na teoria. Oi. Aqui, e só acontece isso porque no domínio 2, no caso, passou da linha imaginária, aí chegou nesse 3,5 aí, é por causa disso que agora tem linha neutra? Essa linha aqui, né? Que você fala, né? Isso, essa linha pontilhada, a linha neutra, ela só tem Não. do segundo domínio, né? Uhum. Então, mas isso é porque passou dessa linha imaginária, essa linha vertical que você mostrou aí, né? Agora tá passando, aí tá chegando em 3,5 aí que você tá falando, 3,5 por quê? É. Então, por isso que tem a linha neutra? Sim. Graficamente é isso. Graficamente é isso que é exatamente o que você falou. Porque se você reparar aqui, olha, na primeira, ela tá aqui ainda, né? Sim. A linha não foi para lá, ó. Ela não cortou aqui, né? Aham. É isso que eu tô falando. Graficamente é exatamente isso. Agora, e na prática? O que é a prática? Essa linha imaginária aqui, olha. Essa linha imaginária é essa daqui, quer ver? Ó? Vamos ver se eu tenho uma figura aqui. Não eu vou ter figura no outro slide. Deixa eu fazer um desenho assim para você entender. Lembra quando a viga? Ó, quando a viga está sob flexão, é exagerado. Quando a viga está sob flexão, você tem a linha neutra que é aqui, ó. Certo? Sim. Tem a linha neutra. Aí você sabe que na parte superior a viga está sendo comprimida e na parte inferior está sendo tracionada. Não é isso? Sim. Essa linha neutra só existe quando? Quando existe flexão. Se não tem flexão, você não tem a linha neutra, ela está fora da viga. Tá? Aí, o que acontece? Por quê? Porque quando você não tem flexão, se você tem só tração, né, você não tem a compressão, porque a viga não está sendo fletida, né? Uhum. Então você não tem a linha neutra, que é a região que divide a tração da compressão. Graficamente, aqui, olha, é a região que divide o alongamento, tração do encurtamento e compressão, certo?
Sim. Se é a região que divide, quando eu atravesso essa região, opa, eu estou tendo agora tração de um lado e compressão do outro. Se eu tenho tração e compressão, eu tenho que ter linha neutra. Então, na prática, é isso. E graficamente é o que você falou. Ó, Renato, então por que passou dessa região é que eu tenho linha neutra? Por quê? Porque ao passar dessa região, eu tenho tração e compressão. E eu só tenho tração e compressão se eu tiver flexão. Tendo flexão, eu tenho linha neutra. Então é isso. Entendi. Ok? Entendi. Se ele não corta a região, essa linha imaginária é a região de onde? Da tração e flexão. Uhum. Se ele não corta essa região, eu não tenho linha neutra ainda, dentro da viga. Ok? Ok. E a linha neutra, ela passa exatamente na onde que a outra encontra com a linha imaginária aí que você falou, né? E a do 3 justamente também na onde que a do 3 está passando da linha imaginária. Exatamente. E esse X aqui, olha, ele é a altura da linha neutra, tá? A linha neutra, você tem a viga, ó. A linha neutra, a altura dela é ser medida da parte superior até a linha neutra, tá vendo? Isso aqui que é a altura da linha neutra, a distância da linha neutra. Toda vez que a distância da linha neutra, da parte superior até a linha neutra, né? Ok? Uhum. Ok. Bom, outra coisa importante ainda sobre o domínio 2. Sobre o domínio 2. A linha neutra separa a linha neutra que separa o domínio 2 do domínio 3, ela está posicionada na posição a 0,259 vezes D. Não, como assim? A 0,259 vezes D. Né? Vamos ver aqui. Bom, eu tenho essa medida D aqui, né, que é a altura útil, certo? Deixa eu limpar aqui, preciso entender melhor. Olha só, eu tenho minha altura útil da viga, que eu falei o que é, né? O que é a altura útil? É da face superior até o centro geométrico, né, da barra aqui, do diâmetro da barra inferior, certo? Então, a minha altura aqui, ó. Ok? Então, essa linha neutra aqui, fala aqui, ó. A linha neutra separa o domínio 2, a linha neutra que separa o domínio 2 do domínio 3 está posicionada numa posição, né, x, 2, 3. Esse 2, 3 é por quê? Justamente, ela é a barreira entre o domínio 2 e o domínio 3. Ela está localizada a 0,259 vezes a minha altura útil D. Ok? Então ela está aqui, olha. Essa altura aqui, ó. Aqui, ó. Igual o nosso colega tinha falado aqui. Esse ponto, ele separa. Ele está separando, né? Ou aqui, né? Tanto faz, né? Essa altura aqui, na verdade, né? Esse X, onde que está melhor? Aqui, ó. Aqui está melhor. Esse valor X aqui, ó. Ele vale 0,259 dessa altura aqui, ó. Ah, essa altura vale 30, então vale 0, essa distância aqui vale 0,259 vezes essa distância 30. Por que esse 0,259? A gente vai ver depois ali que você consegue obter ele semelhante triângulo. Por enquanto é só informação, gente. Isso aí a gente, na hora do cálculo da aplicação, a gente vai entender melhor, tá? Aqui, o que eu estava falando com vocês é o seguinte, aqui, ó, antes. Tá vendo esse símbolo aqui, ó, do momento? Esse símbolo aqui do momento, né? No refletor. E esse símbolo aqui, ó, da força normal, tá? Então, geralmente, essas forças normais, quando a viga está na flexão simples, não tem, né? Quando a viga está na flexão simples, não tem. Tá? Essa força normal é quando ela está em flexão composta. Por exemplo, se você tiver um pórtico, que é dois pilares com a viga, tá? Se você tiver um pórtico aqui, ok? Então, esse caso aqui é o caso que você tem a flexão composta, né? Por quê?
Porque se você tiver uma parede aqui, ó, se você tiver cargas aqui distribuídas, né? Tá? Você vai ter o seu diagrama da cortante, você vai ter o seu momento fletor, e você vai ter... e esses pilares aqui, olha, eles vão exercer forças normais sobre essa viga, né? Então esse é um dos casos que você tem a flexão composta. Eu falei com vocês, depois a gente dá uma revisada nisso, tá? Esse valor aqui, que depois a gente vai detalhar ele melhor, que é importante para a gente, 0,259 XD, vezes D, ele vai determinar, quando a gente calcular, em qual domínio que a gente está. Se a gente está no domínio 2 ou se a gente está no domínio 3. Né? Então, por exemplo, conforme o valor que eu achar, não, estou trabalhando com a viga no domínio 2. O que é o domínio 2? É o domínio que eu estou aproveitando pouco concreto, mas aproveitando muito o aço. Ah, não, eu calculei o valor, deu diferente desse. Então, eu vou estar no domínio 3. Qual que é o domínio 3? A gente vai ver aqui agora. Tá? Aqui mais informação também sobre esse valor, né? Uma maneira simples de determinar o valor da posição da linha neutra é determinando o valor de x através da semelhança do triângulo. Então isso aqui, olha, depois a gente vai fazer essa demonstração, tá? Porque hoje vou falar um pouco de domínio, mas eu quero falar mais sobre viga com vocês, tá? Vou falar até a parte onde a gente precisa muito. Então, esse valor x, o que é esse valor x? É a distância da parte superior da viga até a parte inferior, até a parte até a linha neutra, né? X é da parte superior à linha neutra, ok? O que diz aqui que eu posso determinar o valor de x por semelhança de triângulo. É justamente para chegar nisso aqui, ó. Aqui está mostrando, mas depois a gente vai ver isso, tá? Como que mostra por semelhança de triângulos para a gente chegar nesse valor aqui, olha, o valor que separa o domínio 2 e o domínio 3, tá? Mas depois a gente vê isso aqui com mais detalhes, porque vamos ver o que é necessário só para a gente dar continuidade na matéria. Precisou, a gente vai voltando e estudando, ok? O domínio 3, né? Ruptura convencional por encurtamento limite do concreto. Então agora a gente vai trabalhar o estado limite último aí, né? Em função da compressão do concreto. Então note que o anterior a gente trabalhou a tração do aço, né? O máximo da tração do aço. Agora o máximo do encurtamento ou compressão do concreto, né? Domínio 3, né? Usado na fricção simples também ou na composta, tá? Também chamado de seção subarmada, vocês vão entender por quê, né? Ele trabalha com compressão do concreto e o escoamento do aço. Vocês lembram, né? No diagrama, tensão de deformação do aço. O aço, até um determinado momento, você carrega ele, ele sofre deformação, mas ele volta para o seu estado normal, tirado a carga, que é onde está a fase elástica, né? Obedece a lei de Hooke. Passou desse limite, ele entra na fase plástica, o concreto começa a escoar. Ele vai escoando, porque ele é um material dúctil, ele tem uma plasticidade, então ele vai se alongando e escoando, deformação permanente, até ele chegar numa tensão que é a tensão de ruptura, né? Que é a sua tensão última. Ok? Então por isso que fala do escoamento do aço. Então, esse domínio 3, ele é o domínio de máximo aproveitamento de estrutura. Por quê? Ele vai te falar qual que é o extremo do concreto e qual que é o extremo do aço. Certo? Então aqui fala que ó, a deformação do aço ela é maior ou igual à deformação de cálculo, né? Ou de projeto. Então o domínio 3 é o domínio de dimensionamento de estrutura de concreto armado com total aproveitamento de ácido do concreto. Ambos estão trabalhando seus limites de formação. Em caso de ruína, existe o aviso da estrutura, havendo fissuração aparente e flexibilidade significativa. O que é isso, gente? Olha só, a gente tem que trabalhar para evitar a ruína. Então a gente tem que saber onde ocorre a ruína. Se você souber onde ocorre a ruína, você vai trabalhar o quê? Antes daquilo ali. Não é verdade? Então, o domínio 2 e o domínio 3, se a estrutura for
sofrer ruína, ela te avisa. Como que ela te avisa? Então, é igual eu tô falando aqui no caso do domínio 3. Né? Vai haver fissuração aparente. Por qual motivo existe fissuração numa viga, gente? Por que existe fissuração numa viga? Porque está passando do limite útil. Não é só por isso, não. É também por isso, tá? Mas assim, vamos falar de forma completa, a fissuração ela ocorre por causa da resistência do concreto, né? Principalmente a resistência à tração. Como ele tem baixa, quando o aço começa a sofrer muita tração, o concreto vai junto e começa a aparecer fissura. O concreto tem baixa resistência à fissura, né? Baixa resistência à fissura. Baixa resistência à tração. E por isso aparecem fissuras, ok? Então é por causa do concreto as fissuras. A fissura excessiva, né, é um aviso de ruína? É. E o que mais pode ser aviso de ruína? Flechas aparentes. É você ver a viga ou a laje com flexão. Laje é aquele embarrigamento, né? A viga é aquela flexão. Então, se ela torna aparente, né, até um certo ponto, incomoda, mas não tem problema. Né? Mas é um aviso que é um aviso de ruína. Né? As excessivas, claro. Então, o que está falando isso aqui? Se você tem esses fenômenos, é porque a estrutura está avisando que ela está com fissura, que por estar com fissura e por estar com excesso de flecha, né, você está no domínio 3, então você está sendo avisado de uma possível ruína. Né? Então, trabalhar no domínio 3, se chegar a ruína, ela chega avisando. Ok? E o domínio 3 é onde você tem um maior aproveitamento de aço e de concreto. Do mesmo modo, né, você pode fazer um cálculo para saber qual que é o limite entre o domínio 3 e o domínio 4. Agora um outro domínio, 4. Né? E nesse caso, o que acontece lá? Não é 0,259 mais, é 0,628, né? 0,628. É o que eu estou falando, a linha desce, né? Então, a distância que separa o domínio 2 do 3 é 0,259 vezes D. Ou seja, 26%, né? Significa que a linha, significa aqui, ó, que você tem, ó, tá só a linha, essa distância aqui, ó, corresponde a 26% da distância total, ok? Aqui ela já vai para 63%, quer dizer, a linha neutra baixou mais ainda. A linha neutra baixou mais ainda, ok? Porque meu X aumentou. Eu passou de 0,59 vezes D para 0,608 vezes D, então minha linha neutra baixou mais ainda. Certo? Então, domínio 3 aqui, olha. A representação do domínio 3, né? Então, esse aqui é a tração do aço. E aqui é a compressão do concreto até o máximo dele, né? Que é 3,5. Ok? Domínio 4. Flexão simples, né? Também chamar... Ah, tá. Por que o domínio 3, eu falei que ele é chamado de seção subarmada, né? Porque você está usando... como você tem o concreto para te apoiar, então você usa menos aço, por isso subarmada. Né? Na outra aqui, que é o domínio 4, ela é super armada. Por quê? Porque você usa muito aço. Né? Aqui, olha, a minha, como é que chama? A deformação do aço, ela é maior ou igual à deformação de cálculo. Aqui a minha deformação do aço, não, aqui é voltei no 4 que eu quero. Ela é menor de cálculo do que a do cálculo. Esse aí a gente vai ver mais na frente. Então, por isso que ela vai ser super armada, porque vocês vão ver que se fizer, não usa, mas se for fazer um cálculo nesse sentido aqui, a gente vai ter que usar muito aço. Né? Então, ela é aplicada na flexão simples ou composta, com ruptura, a compressão do concreto,
e aço tracionado sem escoamento, né? Por que o aço é tracionado sem escoamento? Porque ele não utilizou todo o limite, toda a deformação do aço, certo? Ele não usou toda a deformação do aço. E a ruptura, nesse caso, é por causa da compressão do concreto. Isso é ruim, por quê? O concreto é um material frágil. O material frágil, se você fizer uma experiência com ele lá na máquina de tração, você vai tracionando, 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 de repente ele rompe. De repente ele rompe, né? Então, se você depender só do concreto, pode acontecer uma ruína sem aviso. É lógico que aqui, gente, não estou dependendo só do concreto, não. Tem concreto armado. Estou falando o seguinte, não é pelo aço que a estrutura vai à ruína, vai ser pelo concreto, né? Então, por isso está falando aqui, ó, com ruptura, a compressão do concreto e aço tracionado sem escoamento. Tá? Então, o aço não chega no seu estado limite, né? Já o concreto chega. Então, embora no domínio 4, né, o estado limite útil seja atingido pelo concreto na compressão máxima, a armadura está trabalhando em estado elástico. Está lá na lei de Hooke ainda, né? Ou seja, não atingiu seu patamar de escoamento. Dessa forma, a ruína da estrutura não haverá aviso, pois há pouca fissuração. Tá? Por quê? A fissuração do concreto ela ocorre por causa da tração. Então, o aço vai tracionando, passou do limite de tração do concreto, que é 10% do aço, né? O concreto não aguenta tração mais, e a demonstração disso são as fissuras. Só que aqui o aço ele não está sendo muito acionado. Tanto é que ele ainda está no estado elástico, aqui, ó, estado elástico. Ou seja, ele não atingiu o patamar de escoamento, ele não entrou no estado plástico. Então você não vai ver fissuras do concreto, porque o aço está trabalhando pouco. Só que a parte superior da viga está trabalhando muito, né? Então, por esmagamento, o concreto vai romper. E esse rompimento ele é silencioso. Então não haverá ruína, pois a pouca fissuração e deslocamentos são pequenos, né, na tração. Por não utilizar todo o potencial de aço e pela falta de aviso em caso de ruína, não utilizamos o domínio 4 nos dimensionamentos de estrutura de concreto armado. Ok? Então por que era super armado? Porque você está usando tanto aço, que esse aço está sendo pouco trabalhado. Então esse aqui não é utilizado. Por quê? Por que ele não é utilizado? Primeiro, você não tem aproveitamento ideal do aço. Segundo, se houver ruptura, você não tem aviso. Aí o domínio 4 tem não, aqui é a identificação do domínio 4, né? O domínio 4 ele tem um domínio 4A. E o domínio 5 ocorre a compressão não uniforme, sem tração. Então temos a seção totalmente, olha só para onde que passou, olha para onde que passou o domínio 5, né? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, olha para onde que passou o domínio 5. Ele está totalmente depois dessa linha imaginária aqui, né? Ou seja, não tem tração. Não tem tração. Então, o concreto é totalmente comprimido, né? Ô, Renato, Oi? no 4 começa a linha na onde aí? Que eu não consegui pegar. O 4 aqui, ó. O 4 aqui, ó. Tá, então tem tração e compressão. Aí você está falando que só na parte inferior não tem, não está no máximo, né? Só na parte superior? Porque ele tem tração, mas essa tração lá no aço, né, na parte inferior, no aço, ela está sendo a tração que só provoca que o aço ainda está na região elástica, né? Então o aço está sendo pouco exigido. Tem tração? Tem, mas o aço é pouco exigido. O que é muito exigido? Concreto. Então ocorre a ruptura do concreto, mas do aço não.
Agora, nesse 5 aqui, você não tem tração no aço. Você só tem compressão do concreto. Então, ela também não é utilizada. Não é utilizada. Tá? E por último aí, a reta, igual aquela reta A, tem a reta B, né? A reta B, ela tá aqui, ó. A linha neutra, ela estava fora na parte superior, ela foi descendo para dentro da viga e depois ela aparece na parte inferior, ou seja, fora da viga também. Por isso que ele fala aqui que a linha neutra é infinita. Né? Então também não é usado esse dimensionamento. Nesse caso, você tem o quê? Compressão uniforme. Lembra na reta A? Tração uniforme. Lembra na reta B? Compressão uniforme. Então, esses casos não são utilizados, né? O que a gente vai, de fato, utilizar nossos cálculos são os domínios 3, os domínios 2 e domínio 3, né? Aqui tem um resuminho, né? É igual eu falei, nós vamos voltar nisso aqui com frequência, para a gente ir amadurecendo e maturando o conhecimento, né? Como se diz. Mas o que vocês têm que ficar na memória é o seguinte. Primeiro, o que são domínios? Né? Graficamente falando, é um diagrama onde você vai estudar as interações que ocorrem no aço e no concreto. Lembrando sempre, o concreto é para compressão, o aço é para tração. Né? É interessante usar só o concreto? Não. É interessante usar só o aço? Não. É interessante usar a propriedade dos dois. Né? Isso é que faz a validade do compósito, né? Que é um concreto armado. Quantos domínios são? 5. Quais são os utilizados? 2 e o 3. Por quê? Porque os domínios, porque no domínio 2 e domínio 3 é onde eu tenho um aproveitamento melhor, tanto do aço quanto do concreto. Né? Como que eu sei a separação entre o 2 e o 3? Pela linha neutra, você sabe. E aí nós vamos calcular. Ok? Então, e aí o resumindo dos diagramas que a gente tem, né? Então, o que fica para a gente é isso, por enquanto, tá? Esse entendimento, né? E o que nós vamos utilizar aqui nos cálculos subsequentes. Bom, então aqui, né, só observações, né? As fissuras são características do concreto em função das propriedades do cimento. Isso significa que você não deve se preocupar com as fissuras que aparecem nas estruturas de concreto armado. Sim ou não? Bom, depende da fissura, né, gente? Fissurar é normal, excesso de fissura não. Os domínios 2 e 3 são domínios de dimensionamento das estruturas de concreto armado. Legal. Neles, há o melhor aproveitamento dos materiais de aço concreto. E a estrutura emite avisos, fissuras, deformações, antes da ruína. Então, são duas observações importantes. Ok? Ô, Renato. Oi? E qual que é a diferença da fissura excessiva, uma fissura normal? Olha, depois a gente pode falar um pouco disso, né? Isso é importante quando a gente estuda patologia, né? Patologia. Porque aí, o que acontece? Você tem uma fissura, igual você uma foto aí, né? Exagera. A fissura simples, né? Aceitável, você consegue visualizar ela? Você consegue visualizar. Né? Ela é pequena, ela é muito... É um fio só, né? Quando ela começa a aumentar muito, né? O que você tem que observar? A evolução dela, né? Você tem que observar se ao longo do tempo ela está aumentando. Né? Quanto que ela é? 1 milímetro, 2, meio. Então você tem que observar se ela está aumentando ou não. Né? Mas aí você entra na área da patologia, né? Patologia de obras, que obviamente você tem que saber de... Quando você vai estudar patologia, na verdade, você tem que saber de tudo, né? Tem que saber de concreto armado, tem que saber de propriedades materiais, tem que saber de tudo. Por quê? Porque as patologias são diversas. Né? Então você tem patologia por umidade, patologias que acontecem porque você não fez uma cobertura correta, né, no seu concreto armado, patologias por excesso de fissuras, flechas, embargamento de lajes. Né? Então, assim, você tem diversos tipos de patologia. Né? Então, assim, tem os parâmetros. Né? Quando você pega, por exemplo, você tem uma estrutura que você deu uma chuva e deu um deslocamento. Aí você, poxa, aí, deu um recalque, deu
trinca, né, numa parede ou numa viga, aí você fala assim, e aí, quais são os parâmetros que eu tenho que saber aqui para saber se esse negócio tá chegando à ruína ou não? Então você tem os parâmetros, por exemplo, você chama a Defesa Civil, ela vai classificar o seu risco, né? Então ela tem vários critérios para classificar esse risco dentro da norma, entendeu? Então ela vai te falar, qual que é o grau, qual que é esse risco é de qual grau, por quê, né? Então, de repente, não, você vai ter que jogar sua obra no chão, ou você vai ter que fazer um reforço. E para mim fazer um reforço, o que eu tenho que fazer? Bom, normalmente você tem que fazer outra estrutura idêntica idêntica assim, né? Idêntica, uma estrutura necessária para suportar aquilo, como se aquela não existisse. Nós vamos fazer uma estrutura paralela àquela, certo? Então, vou ver se na próxima aula eu trago alguma coisa sobre essa questão de patologias e essas fissurações, né? Quando que elas começam a ficar preocupantes. Tem os ensaios legais que você faz com ensaio de tração, tem uns vídeos, né, que você vê em que você vai aplicando uma carga e você vai percebendo as fissuras que ocorrem até anteceder o colapso, né? Mas não é só fissura, né? É um conjunto, né? Você vai ver fissuras, você vai ver as flechas da viga, entendeu? Então é um conjunto, beleza? A questão número 3 aí, ó, que a gente não tinha feito ela na aula anterior, né? Além do estádio de cálculo, né, o estádio que a gente viu na aula anterior, temos também os domínios. Cada domínio está relacionado a um ou mais tipos de esforço. Por exemplo, o domínio 1 está relacionado ao esforço de tração não uniforme. No nosso caso, vamos estudar lajes e vigas. Portanto, teremos esforços de flexão. De acordo com o aprendizado adquirido, quais são os domínios que devemos utilizar no cálculo de estruturas de concreto armado submetido aos esforços de flexão? Então, tanto para a viga quanto para a laje. Qual que é o domínio mais estudado e que melhor se aplica isso aí? B de bola, né? 2 e o 3. É o B de bola. Esse aqui pode cair na prova, né? Tranquilinho, né? Não é? Olha. Então, olha só, galera. Aí agora a gente vai voltar na nossa aula anterior, tá? Agora nós vamos voltar na nossa aula anterior. Mas nós vamos voltar nisso de novo, tá? Porque a gente tem que fazer os cálculos, a gente tem que mostrar exemplos. Então, lógico que ali nós só começamos. Não voltei na mesa. Então, na aula anterior, a gente estava vendo isso aqui, né? A definição de viga, quanto que eu posso considerar uma viga, os elementos aí, né? Largura, estribo, altura, armadura principal, longitudinal principal, armadura longitudinal construtiva, armadura de pele ou costela, né? Os critérios, né? De espaçamento mínimo na direção horizontal, espaçamento mínimo na direção vertical. Aí vimos um cálculo, né? Se o espaçamento horizontal estava adequado. Depois, taxa mínima de armadura, armadura de pele, né? Que são para vigas acima de 60%, de 60 centímetros de altura, total, de altura, né? Aí armadura de pele. Cálculo da armadura de pele. Aí nós fizemos exercício 1, exercício 2 e o exercício 3, que eu deixei para vocês fazerem. Vocês chegaram a fazer isso aí ou não?
Vamos ver então. Agora, você está participando de um projeto estrutural de edifício de 15 andares, que são 14 pavimentos tipo. 14 pavimentos tipo é que eles são replicados, né, gente? São pavimentos iguais. E uma cobertura. As vigas do pavimento tipo, da cobertura, tem dimensões 20 por 40. Ele está falando aqui, ó, da base e da altura, né? 20 centímetros, 40 centímetros. Seção transversal. E, após o processamento de software de cálculo, verificou que as vigas resultaram numa área total de 7,3 centímetros quadrados para a armadura longitudinal principal. Eu pulei a palavra aço, né? Verificou-se que as vigas resultaram em uma área total de aço, ou de aço total, né? Então, isso aqui é área de aço, né, gente? Eu tenho várias bitolas, eu vou somar áreas de bitolas e encontrar isso. Minha área de aço é essa, tá? Sabendo-se que o comprimento utilizado para as armaduras é de 3 centímetros, os estribos são de 5 milímetros de diâmetro, cobertura, comprimento é 3 centímetros linear, né? E a brita 1,9 centímetros, né, o diâmetro máximo. Pergunte-se, como as armaduras longitudinais ficarão dispostas na seção transversal se adotarmos bitola de 12,5%? Ele perguntou o seguinte, olha, eu tenho uma área de aço, beleza. Eu quero colocar, de acordo com essas características todas aí, eu quero colocar as minhas barras, né, de seção transversal, minhas armaduras longitudinais, com a bitola de 12,5 milímetros. Né? Então, como é que elas ficaram dispostas? Eu terei, ó, letra A, 6 barras de 12,5 numa só camada, 3 de 12,5 na primeira camada e 2 de 12,5 na segunda, 4 de 12,5 na primeira e uma de 12,5 na segunda, aí deu 5 barras, né? Na letra B também 5 barras. Na letra C, 8 barras, sendo 4 barras de 1,25 na primeira camada e 4 de 12,5 na segunda, ou serão 6 barras, 4 de 12,5 milímetros na primeira camada e 2 de 12,5 na segunda camada. Então, o que acontece? Primeiro, eu vou pegar as barras de 12,5 milímetros de diâmetro e vou jogar aqui, ó. Agora, toma cuidado, gente, que isso aqui é o seguinte. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Vou calcular com vocês aqui, ó, só para lembrar o seguinte. Quando eu vou calcular a área, olha só, a área aqui está em centímetro, né? Quadrado. Aqui tem milímetro, transforma antes, tá? Então faz assim aqui, ó. Igual ele fez aqui, ó. Coloca, não é 12,5, é 1,25, ok? De milímetro a centímetro, divide por 10. Se fosse para metro, alguns casos tem, divide por 1000. Então quando for calcular aqui, olha, se você for fazer 3,14, aproximadamente π, vezes o diâmetro, então não coloca 12,5 não, já que aqui está em centímetros, já coloca que você não tem que transformar depois. Divide por 10, 1,25 centímetros quadrados, depois divide por 4. Aí você vai achar o que? Aproximadamente, faz a conta, vai achar aproximadamente 1,23. Tá? Quantas barras são? Pega lá a área total, 7,3, não é? A área total, então o que você faz aqui, ó? 7,3 dividido por 1,23. Quanto que dá? Lá em cima vocês conferem o cálculo, viu, gente? Confere o cálculo lá. Qual que é a conta lá em cima? É 1,25 ao quadrado vezes 3,14 dividido por 4. 1,22, 2,6, lá. Então 1,23. Agora você vai fazer a área total, que é 7,3, dividido por 1,23. 5,9. 5,93. Então, 6, né? 6 barras.
ok? Então, 6 barras de 1,23 centímetros quadrados, ok? Então, tem 6 barras. Se eu tenho 6 barras, ok aqui, galera? Tranquilo? Tranquilo. Se eu tenho 6 barras aqui, ó, aqui fala de 6 barras? Fala. Aqui fala de 5 barras, já tomou bomba. Aqui fala de 5 barras, já tomou bomba. Aqui fala de 8 barras, já tomou bomba. Porque eu tenho que ter 6 barras. Então, ou é a letra A ou é a letra E. Beleza? O que eu vou fazer? Vou calcular o espaçamento entre elas, né? Qual que é o espaçamento horizontal? Largura da viga, 2 vezes o comprimento, 2 vezes o diâmetro da barra, número de barra menos 1. Ok? Então, os dados aqui, ó, todos os dados aqui, ó. 12,5, 5 milímetros, 1,9, 3 centímetros. Ok? E aí, tá, vou colocar tudo em centímetro, então aqui, ó. Aqui está em centímetro, 5 milímetros para centímetro, 0,5 centímetro, 12,5 milímetros é 1,25 milímetros, centímetro, tá? Então aqui, olha, eu não falei não, né? Aqui é barra de tração, tá? O estribo, no caso. E aqui é barra longitudinal. É a nossa barra comum. Isso aqui é diâmetro, nossa barra da armadura principal, né? Isso aqui é diâmetro, tá? Diâmetro do estribo, diâmetro da barra. Então, olha lá, 2 vezes comprimento que é 3, 2 vezes meio que é o estribo, 2 vezes 1,25 é a barra. 6 barras menos 1, 5. Qual que é a distância encontrada? Isso aqui, esquece. É útil, mas deixa lá. Qual que é o espaçamento encontrado? 1,10. Aí o terceiro passo é você ver se esse 1,10 atende à norma, ao mínimo da norma. Não atende, por quê? Ele é menor que 2, a norma fala que tem que ser maior que 2. O diâmetro da barra longitudinal tem que ser maior que o diâmetro da barra longitudinal. Ele é menor, porque ele é 1,10, né? O agregado, que é a brita, é 1,2 vezes o agregado. 1,2 vezes o agregado é 1,2 vezes 1,9, né? Que é o diâmetro máximo da brita. Deu 2,28. Olha lá. Ele é menor. Então, por isso que ele falhou, porque ele é menor que tudo isso. Ele tem que ser maior. Então, a letra A também não vale. Então, é a letra E. Ok? E conferindo a letra E, né? É só fazer os cálculos aqui, ó. Você faz o quê? A letra E é 4 barras, não é? Então aqui, ó, você faz o mesmo cálculo, só que você coloca 4 barras, aqui é o número de barra menos 1, então fica 3. Quando você faz o cálculo com 4 barras, o que você encontra? 2,66. Ok? Aí atende. Por que atende? Olha só. 2,66 é maior que 2 centímetros, que a norma exige. 2,66 é maior que o diâmetro da barra principal, da barra longitudinal, que é 1,25. 4,15, falta uma hora. Ai, meu Deus. E a distância, 2,66, é maior que 1,2 vezes o agregado, que é 2,28. Ok? Atendeu os 3 critérios. Ó. É maior que 2, maior que o diâmetro da barra e maior que 1,2 vezes o diâmetro mais do agregado. Então, atendeu letra E. Ok? Ô, Renato, como é que seria o desenho dessa armadura aí? Aí você poderia colocar assim, aqui, ó. São 4 embaixo, né? E 2 em cima. Agora, 2 em cima, você pode colocar elas aqui, assim, ó, por exemplo. Ó. Porque aqui você não vai ter problema com a distância, espaçamento. E esse espaçamento aqui, ó, entre esse aqui, ó, você tem que seguir essa regrinha aqui, quer ver, ó?
Norma, né? Regrinha não, norma. Ó. Aí você vai seguir o espaçamento mínimo vertical. Ok? Que é esse aqui, ó. Espaçamento mínimo vertical. Isso aqui, ó. Agora, eu posso colocar 4 embaixo e 2 aqui assim também? Pode, né? Pode colocar. Beleza? Porque aqui não importa, em cima não importa a configuração, né? Você respeitando a distância. Agora, essa distância aqui, ó, de uma para outra na vertical, aí tem que ser maior que 2, maior que o diâmetro da barra, e 0,20, metade, né? 0,5 vezes a dimensão máxima do agregado, característica do agregado. Beleza? Beleza. Aqui, vocês querem dar uma pausazinha aí, tomar um cafezinho, ou você pode continuar? Você que manda. E pode continuar. Então, vamos embora. Continuar. Continuar que não chegar no exercício, eu dou um tempinho. Tá bom? Se você quiser continuar a aula também, lógico, né? Aí eu vou dar essa aula agora, na hora que chegar no exercício. Se vocês quiserem, eu dou um tempinho e a gente faz junto, então. Já não tem dois que assim são simplesinhos. A gente faz os dois rapidinho, eu deixo o terceiro para vocês dar uma olhada nele. E na próxima aula a gente corrige. Tá? Porque senão também fica muito denso, não adianta. Vamos lá. Essa aqui é a seção 2.2, tá? Dimensionamento em armadura simples. Então agora, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né, de alguns cálculos, ok? Mas ainda não utilizando as tabelas, né? Para esse cálculo, nós vamos usar algumas hipóteses. E aí depois vocês vão entender melhor o porquê de considerar cada hipótese dessa, tá? Então, primeira hipótese, as seções transversais se mantêm planas após a deformação. Então, quando eu tenho uma viga, a viga se deforma, né? A minha seção transversal é isso aqui, tá? Ele fala que ela permanece plana mesmo com as deformações, mesmo a viga estando sofrendo fricção, né? Por que é interessante ela se manter plana? A gente vai ver lá na frente que é porque para a gente continuar utilizando as regras de equilíbrio, continuar usando somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Tá? Vocês vão entender lá por que essa seção aqui tem que continuar plana. As deformações da barra de aço e de concreto é a mesma em seu entorno. Então, isso é uma das características, né, gente, que façam que o concreto e o aço, eles formem um conjunto de grande utilização, né? Nós vimos lá no começo que o coeficiente de dilatação, né? O coeficiente térmico, ele era similar, né? E as deformações ali nas proximidades do concreto e do aço, né? Elas também têm que ser aproximadamente iguais, para você ter uma boa ancoragem, né? Porque o aço não pode se deslocar do concreto. Você tem que ter uma boa ancoragem. Então, essas deformações não são grandes, elas são pequenas. Então, por isso que elas são aproximadamente iguais. As tensões de tração do concreto devem ser desprezadas no seu limite, estado limite de utilização, né? Estado limite de último aí, né? Ou de utilização. A gente despreza a tração do concreto porque não é essa a ideia do concreto. Né? A ideia do concreto é ser a compressão. A tração tem que ser o aço. Eu vou confiar no concreto, aí vai ter pouca utilidade a tração. Depois, a distribuição de tensões do concreto é feita de acordo com o diagrama parábola-retângulo. Isso aí nós vimos um pouquinho lá nos estádios. A gente vai voltar nesse primeiro cálculo, acho que ainda não, mas depois eu vou utilizar o diagrama parábola-retângulo. Na verdade, a gente transforma ele num diagrama retângulo com alguma alteração.
A tensão na armadura deve ser obtida pelo diagrama de tensão e deformação do aço, que nós também já vimos, né? O diagrama de tensão e deformação, ele vai te dar os limites de tensão e os limites de deformação. Até que nós estudamos no começo, que tem aquele o efeito Rush, etc. O estado limite último de utilização é caracterizado quando a distribuição das informações em seção transversal pertencer a um dos domínios de deformação da seção 3, que nós vimos lá, né? O domínio, vimos agora, né? O domínio 2 e o domínio 3. Né? Aqui é só para mostrar, né, que aqui que ele fala o diagrama parábola retângulo, a gente substitui para um diagrama retângulo, porém a gente modifica algumas coisas aqui, tá? Tá do limite, só repetindo, né? Bom, a viga com seção retangular, né, armadura simples, né, como eu falei, é aquela onde a armadura principal ela é necessária apenas na região de tração, né, gente? Na região de compressão, a gente precisa do concreto. Mas por que eu coloco a armadura lá? Para essa viga chamada de armadura simples. Né? Para ela, no sentido construtivo, para ela fazer o suporte para o estribo. Né? Os esforços internos existentes são formulados pelas equações de equilíbrio. Quais são? Somatório das forças igual a zero, né? Ou somatório das forças normais igual a zero. Somatório dos momentos é igual a zero. Tá? Então, as equações de equilíbrio é que nós vamos fazer os cálculos aí necessários. E aí, galera, agora tem um monte de constantes, de variáveis, de propriedades e grandezas, tá? Que a gente não vai decorar esses nomezinhos todos, né? Mas com o tempo a gente vai memorizando aos poucos, né? Pra gente entender. Então aqui eu estou vendo uma viga, seção transversal, é como se eu estivesse olhando ela de frente, né? Aqui eu estou vendo ela do lado, seção lateral. Aqui eu vejo a deformação, né? Deformação aqui embaixo é do aço, tração, deformação do concreto, compressão, altura da linha neutra. Aqui a gente utiliza o diagrama retângulo, onde essa altura dele é 80% da altura da linha neutra, né? Onde a tensão é 0,85% a resistência de cálculo concreto. Ó, lembrando que isso aqui é concreto menor que não é igual a 50 MPa, tá? E se for maior, Renato, aí muda alguns parâmetros só, tá? Mas tem na norma. Né? Aí aqui, olha, o desenho tá meio ruim, depois você vai entender melhor. Você tem aqui a resultante, né, a resultante de compressão do concreto, a resultante de tração do aço. Aqui você tem um chamado Z, que é braço de alavanca, que tá ruim, mas a gente vai entender melhor lá embaixo, tá bom? E aqui a tensão de resistência à tração do aço. E aqui vem a nomenclatura. O que é o AC? É a área de concreto na zona comprimida. Aqui, ó, AC. Ok? O que é a S? É a área, é a soma dessas áreas aqui, ó. É a área da armadura na zona tracionada. No caso, é a armadura inferior, tá? O que é o BW? O BW é esse aqui, ó, é a base da viga. Tudo centímetro quadrado. O que é H? É a altura total da viga. O que é D? É a altura útil, aquela que vai da face superior até o centro de gravidade da barra tracionada. O que é D'? É a distância da parte inferior até o centro de gravidade da barra tracionada. C é o comprimento da armadura. Duas perguntas. Primeiro, para que serve o comprimento da armadura? Proteção, né, professor? Proteção, exato. Segundo,
O que define a espessura do comprimento? Parede? Não. Você vai trabalhar em função da parede também, mas o que define ela são aqueles parâmetros, né, os fatores de agressividade ambiental. Tá? Conforme a região que você tiver, rural, urbana, marítima, você tem que fazer um comprimento maior ou menor. Porque a agressividade ambiental aí pode ser maior ou menor. Tá? Depois a gente vai juntar isso tudo. Linha neutra, né, que nós já explicamos, é a linha que divide a parte tracionada da parte comprimida. MS é o momento solicitante. Aí é que você pega o momento máximo. Quando você vai pegar uma viga e coloca uma carga nela, você tem os momentos fletores, né? Quando você tem aquele gráfico lá, momento fletor. Tá? O gráfico do momento fletor. Aí você vai pegar o momento fletor máximo. Você tem vários, né? Então você pega o máximo. Epsilon CD, deformação do concreto. Lembrando que concreto é o encurtamento, né? Que é comprimido. Epsilon SD, deformação do aço, alongamento, tração. X, posição da linha neutra, quer dizer, a distância da face superior até a linha neutra. Sigma CD, é tensão normal de cálculo do concreto. Tensão normal de cálculo do concreto. Sigma SD, lá SD, que é igual ao FYD, tensão de cálculo no aço. Onde o FYD é o FYK, né, que é a tensão característica, dividido por γ S. Γ S, lembrando que é 1,15, nós já fizemos isso, né? E a tensão característica do aço, ele, nesse caso aqui, ó, é lá o CA50, né? 50 megapascal. FCD. FCD é o resistência de cálculo concreto, né? O FCK, aí é 20, 25, 30 MPa, dividido pelo γ C. Γ C é o coeficiente de ponderação aí, né? Que é 1,4. RCD, resultante de cálculo do concreto a compressão. RSD, resultante de cálculo do concreto a tração. MD é o momento aqui, ó, é o MK, que é o momento... Não, MK não, MK é o momento solicitante. É o momento resistente, né? Mas se bem que aqui já está majorado, né? É porque é o seguinte, você tem três momentos. Você tem o MS, que é o solicitante, você tem o MK, que é o característico, e você tem esse aqui, esse γF. Esse γF que é a ponderação, né? Ele vai majorar esse aqui. Ok? E o Z, braço de alavanca. Vou te mostrar outra figura que é melhor para a gente olhar esse braço de alavanca. Vocês vão entender melhor na próxima figura. Aqui é uma observação. Aqui dá para vocês ver melhor, tá vendo, gente? Ó. Aqui você tem aqui, ó, área do concreto, é a área comprimida do concreto. Aqui você tem o aço, então você tem a área do aço, que é sub 3. Aqui você tem a base, que você tem a altura, aqui você tem a altura útil. Aqui, olha, você tem o quê? Essa parte que eu falei que lá está apagada, ó, resultante de cálculo concreto. Resultante de cálculo concreto da compressão. Resultante do cálculo do aço, a tração. Vem só opostas, ó. Aqui é a altura da linha neutra. Aqui é a deformação do concreto. Aqui é a deformação do aço. Aqui é a compressão, aqui é a tração. Aqui é o diagrama retângulo, né? E note que esse aqui é o braço de alavanca, gente. O braço de alavanca é porque você tem esse aqui, ó. Você tem um binário, né? Você tem uma força para cá. E você tem uma força para cá, ó. Então, você vai ter o quê? Você vai ter aqui um momento binário. Certo? Momento binário. Então, essa resistência aqui, olha, essa resultante de força no concreto, resultante de força aqui no aço, certo? Eles vão provocar um binário aqui, ó. Esse binário vai provocar um momento em torno da minha linha neutra aqui, certo? Aí, visualizando melhor, né, a questão da
da compressão, como é que ela acontece, e as medidas, né? Na verdade, esse que é o mais próximo real, esse aqui é o simplificado, tá aí minhas forças opostas, e tá aí meu braço de alavanca, certo? Então, vocês vão acostumar, a gente vai voltar nisso muito, vão acostumar. Isso aqui é só uma simplificação do detalhamento que eu vi abaixo. Bom, agora vem as continhas, tá, gente? Agora vem as continhas de tirar e pôr. Para que haja equilíbrio, as forças normais, né, a resultante deve ser zero. Então, a resultante desses dois camaradas aqui, ó, deve ser zero, né? Então, a resultante, né, do concreto deve ser igual ao do aço. Mas por quê? Porque um menos a outra é zero, né? Um menos a outra é zero, a resultante é zero. Se um menos a outra é zero, uma é igual a outra. Para a resultante das zeros, tem que ser igual. Tem que ser iguais. Né? Sabemos que tensão é essa força resultante sobre área, né? Então, a área é a tensão vezes força resultante. É isso aqui, ó. Beleza? Da seção transversal, temos que a área do concreto na zona comprimida é... Então, esse aqui, ó, área do concreto na zona comprimida. O que é a área do concreto na zona comprimida? É BW, que é esse aqui, né? Olha só, BW, que é esse aqui, ou que é esse aqui, vezes a altura. A altura é esse aqui, ó. Né? Então, essa área que está falando aqui, tá, gente? Essa área que está relacionando essa resultante aqui, ó. Está aqui, ó. 0,8 vezes x, xão, vezes BW. Altura vezes base, ou base vezes altura. Tá certo aqui, ó. Altura, 0,8 de x vezes a base que é BW. Ok? Deixa eu ver se algum aluno chamou. Então, isso aqui é a área comprimida, que é a área do concreto. Essa areazinha aqui, tá? Assim. Beleza? No diagrama ainda, nós temos que a tensão no concreto da compressão é 0,85 vezes FCD. E é mesmo. Aqui, ó. 0,85 vezes FCD. Portanto, a resultante de cálculo concreto de compressão será, se ela é se ela é sigma CD vezes AC, olha lá, eu tenho AC, tá aqui, eu tenho sigma CD, tá aqui. Então, juntando os dois, fica isso aqui, não é? Olha lá, o sigma CD e o AC, ok? Então, minha fórmula é esse bitelo aqui, eu multiplico 0,85 por 0,8, dá 0,68 vezes BW, vezes distância de linha neutra, vezes CD. Então, isso aqui que é o cálculo da resultante de cálculo concreto da compressão. É isso que nós vamos precisar. Depois, a resultante de cálculo do aço, a tração. Mesma coisa. Tensão é resultante sobre área. Resultante é tensão vezes área. No concreto, a minha tensão normal, né, do aço a tração é igual a YD. YD é o YK sobre 1,5. A gente já viu anteriormente. Não esquenta muito a cabeça com o desenvolvimento aqui não, tá, gente? Eu estou mostrando a vocês para vocês poderem entender o porquê do final das contas, das contas, dos cálculos, né? Então, aqui, olha. Acabou que não jogou lá no... Faltou uma pequena parte aqui, né? Porque é só substituir aqui, tá? Só substituir aqui, ó. O RST vai ser FYK sobre 15 vezes AS. E o AS é a área do aço. A área do aço não é igual do concreto, como a gente já está vendo, não, tá? A área do aço você tem que calcular. Né? A resultante do concreto e do aço formam um binário, como eu falei. Né? Constitui um momento resistente de cálculo, MD. O que é momento, gente? Não é força vezes distância. Então, MD aqui, ó.
Ele pode ser calculado como a resultante do concreto vezes a distância z, que é o braço da alavanca, ou a resultante do aço vezes z, que é o braço da alavanca. Então, o momento aqui, ó, momento é esse cara vezes o braço da alavanca ou esse cara vezes o braço da alavanca, tá? Esse que é o momento. Ora, mas o z é d menos 0,4 vezes x, que é isso? Vamos lá. Olha o z, gente. Ele está falando que o z é o seguinte, ó. Isso tudo aqui vale d. Tá? Ele está falando que o z... Ele está falando, peraí, d ou d'? Ele está falando que o z aqui, ó, é o tudo menos... Aqui, ó. Aqui que é o z, ó. O que sobra? Esse carinha, ó. Se aqui é 0,8 vezes x, aqui é 0,4 vezes x. Então, o d é o z é o d menos esse pedacinho aqui, tá? Por isso que fala que z é d menos 0,4 vezes x. Aliás, o d não é não, gente. Só uma correção aqui, ó. Esse aqui é o h, né? O d é dessa face aqui, ó, até o centro de gravidade aqui, tá vendo? Porque o z também eu pego aqui, ó. O d aqui, o d é a altura útil, lembra da altura útil? A altura útil é da face superior até o centro de gravidade aqui, ó. Então, esse aqui é o d, a altura útil, tá? Então, z é d menos 0,4x. Corrigido. Então, o momento md, equação 1, vai ser o quê? RCD. RCD nós já vimos lá atrás, que é isso tudo aqui, ó. RCD, ó. RCD é aquilo tudo lá, ó. Tá vendo? 0,68 vezes W, vezes BW, vezes X vezes RCD. Então, RCD vezes Z. RCD vezes Z, ó. Que o Z é D menos 0,4 vezes X. Ok? Essa equação. A outra equação. RSD. RSD é isso aqui, ó. Né? Então, é isso aqui vezes Z, que é D menos 0,4 vezes X. Não, tá. Ainda. O cálculo das armaduras de viga é feito a partir das equações de equilíbrio dos momentos fletores demonstrados. Né? Então, equilíbrio dos momentos fletores, é isso aqui embaixo. O primeiro passo a calcular a armadura longitudinal de uma viga é verificar se a posição X, que é a posição X, né? Da linha neutra, né? Da face superior até a linha neutra, está dentro de um dos limites de domínio 2 e 3, conforme vimos na sessão anterior, né? Para isso, utilizamos a equação 1 e determinamos o valor de x. Então, aí que vai vir um cálculo danado aqui, viu? Não é um cálculo danado não, mas é umas continhas, tá? Se eu pegar isso aqui e jogar todos os dados que eu tenho, eu vou achar x, que é esse valor aqui, ó. O que é esse x? É a distância da faixa até a altura neutra, faixa superior. E quando eu achar esse x, se ele for menor ou igual a isso aqui, ele está no domínio 2. Se ele for menor ou igual a isso aqui, ou maior que isso aqui, né, aliás, ele está no domínio 3. Então, mas não se preocupa não, já vai ver no cálculo agora, tá? Então, esses aqui são dois parâmetros. Por quê? Porque isso aqui, olha, se vocês voltarem lá no... Ah, não, domínio está em outra aula. Deixa eu ver. Essa distância 2, 3 aqui, vocês estão lembrados que é o quê? É o 0,59 vezes a altura útil. Né? Então, se ele tiver dentro dessa região, vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, se a minha linha neutra estiver aqui, ó, dentro de uma região que é 0,59 A vezes a distância útil, altura útil, domínio, ele está no domínio 2. Se ele tiver depois, ele está no domínio 3. Mas a gente vai ver no cálculo aqui, né?
porque eu não estou com a aula anterior aqui na tela. Lembra na aula anterior? A gente tinha a onde que eu termino o domínio 3, 2 e começo o 3. Né? Qual região? Eu tenho que saber o valor de x. Se eu souber o x, eu sei se eu estou no domínio 2 ou eu sei se eu estou no domínio 3. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Ah, tá. Ainda tem mais um critério. Deixa eu ver se a aluna me chama. Ainda tem mais um critério ainda. Qual que é o critério? A norma diz o seguinte. Você tem a distância, né? Aqui, ó. Ah, isso que eu tô falando aqui, ó. Figura menor, tá vendo? Se você estiver nessa região até aqui, se você tiver a distância até aqui, você está no domínio 2. Se você passou daqui, ó, você está no domínio 3. Se você passou daqui, você está no domínio 4. Então, você tem que saber se está no 2 ou no 3. No 4 não serve. Tá? Ainda existe outra coisa. Ó. Esse x é a distância na linha neutra. E esse d é a altura útil. Essa razão aqui, olha. Essa razão, o concreto até o FCK 50 megapascal, né? Esse beta x aqui, ó, a norma diz que essa razão tem que ser menor que 0,45. Então, quando eu achar o x, que é a distância da linha neutra, e dividir pela altura útil, ele tem que dar menos que 0,45. Para ficar dentro da norma. Eu tenho esse critério aí. Então, olha só. Para uma seção retangular de concreto sob a ação de momento vetor positivo, determinar a armadura longitudinal necessária da viga, sabendo que a largura é 20, a altura é 50, o comprimento é 2, o aço é CA50, os estribos são 5 mm e o diâmetro e o concreto é classe C20. Tá? Então, primeiro, determinar o momento de cálculo. Esse momento aqui, né, ele foi dado, né, esse momento característico aqui, né, lembrando que ele está em porque o momento é Newton metro, né? Newton vezes metro. Aqui está em Newton vezes centímetro, né? O quilonewton, ok? Então isso aqui foi dado, né? O tabelado. Então o momento de cálculo é o característico vezes o quê? O coeficiente de ponderação, que é 1,4, né? Então 11.000 vezes 1,4 deu 15.400 quilonewton vezes centímetro. Aqui no caso nós estamos o quê? Majorando, né? Por que a gente está majorando o momento, gente? O momento característico. Porque você vai fazer o cálculo baseado no momento que eu majoro o momento, né? Que eu tô indo a favor da segurança, né? Então, se eu coloco um momento maior, o meu cálculo é mais seguro, né? Porque eu tenho aquele momento. Mas se por um acaso, em algum instante, né, houver uma solicitação extra àquela viga, aquele momento vai aumentar. Então eu já estou fazendo essa ponderação, né? Esse gama C tabelado. Eu já estou colocando 40% a mais. Então é em favor da segurança. Certo? Então, gente, todas as equações aqui são aquelas que nós vimos atrás, né? Então, posição da linha neutra. Aí é que vem aquela questão aqui, ó. Que eu falei com vocês, ó. Que a gente vai fazer algumas continhas aí, né? Aqui, ó. Para achar esse x aqui, ó. Tá vendo a equação que nós temos? Então, nós temos que pegar todos os dados para determinar a posição da linha neutra, né? Então, isso aqui tudo já é aquela equação que nós mostramos o desenvolvimento dela, tá? Então, 0,68 vezes BW, que é o 20, vezes a altura da linha neutra, eu não sei, eu quero calcular ela, vezes o FCD, tá? O FCD, no caso aqui, vai ser o FYD dividido pela ponderação, FYD não, FCK dividido pela ponderação, tá? Aqui está 20, mas é megapascal, né? Aí é quilonewton por metro quadrado. Aqui foi 2 porque transformou para quilonewton por centímetro quadrado, tá? Então, o FCK do concreto dividido por 1/4, né? Que aí é a ponderação, vezes. Olha só, a linha neutra aqui também foi dada, tá, gente? Mas a linha neutra a gente pode calcular.
Então a gente faz o cálculo dela num outro exercício. A linha neutra não. Distância útil, né? Lembra da distância útil? Distância entre a face superior e o centro geométrico da barra de aço. Lá atrás nós calculamos ela, desde que a gente calcula também. Porque na verdade aqui, se não me engano, esse problema está remetendo a um problema anterior. Tá? Então por isso que algumas coisas já foram dadas. Então essa altura útil, né, que é o H menos D', né? Essa altura útil nós já fizemos um cálculo dela, mas aqui ela só foi dada. A gente calcula também com os dados que tem aqui no problema, tá? Por quê? Porque ela depende do diâmetro da barra, ela depende como é que chama? Da cobertura, né? A gente calcula ela. Deixa ela só por enquanto aqui. Menos 0,4 vezes quem? De novo aqui, né? De novo aqui, ó. A linha neutra. Então, na verdade, a gente tem todos os dados. Porque a gente não tem o valor de x, tá vendo? Só limpar ali. Então a gente tem todos os dados, porque a gente não tem o valor de x. Que é a distância da linha neutra à face superior. E aqui, olha, você já imagina o que vai dar, né? Que é número puro, tranquilo. Só que quando eu for multiplicar esse x aqui dentro, eu tenho dois membros, ó. Então vai chegar no ponto que é x ao quadrado. Então você já percebe que eu tenho uma equação de segundo grau aqui, né? Então eu faço 0,68 vezes 20 vezes 2 dividido por 1 quarto, x vezes 47 menos vezes 0,4 vezes x. Então depois vocês fazem detalhadamente esse cálculo aqui, ó, vai dar isso aqui, ó. Ok? Se vocês quiserem testar aí de uma vez, ó, conferir, né, lá, 0,68. Vou conferir aqui rapidinho, né? Melhor. 0,68 vezes 20 vezes 2 dividido por 1,4, tá? Vezes 47. Olha lá, 913,14x eu tenho. Então, depois, esse mesmo valor vezes 0,4 vezes x. Tem lá, 7,77x ao quadrado. Ok? Quem conferiu viu esse resultado aí, né? Isso é uma equação de segundo grau, não é, gente? Que olha, só ordenando ela, ó, 7,7x ao quadrado menos 9,3x mais 15.400. Ela é uma equação de segundo grau. Se ela é equação de segundo grau, você tem que aplicar a fórmula de Bhaskara, e resolver. Tá? Então depois você resolve para conferir os cálculos. Para quê? Para você achar o x' e x2 linhas, ou o x1 e o x2. Isso tudo aqui é em relação à altura da linha neutra. Olha lá, o x1 deu 97,11, o x2 deu 20,41. Por que o x1 não vale, gente? Porque olha só, a altura da viga é 50. Se a altura da viga é 50 e a linha neutra está 97,11, não serve, porque ela está fora da viga, né? Se a altura é 50 e o x2 é 20,41, opa, aí serve, né? Que olha, é isso aqui, ó. É isso aqui que nós estamos fazendo, ó. Você tem a viga e você tem a linha neutra. A altura da viga vale 50 centímetros. E essa daqui, ó, que é a altura da linha neutra, ó. Esse aqui é meu x, tá vendo, ó? Olha lá, ele vale 20,41. Então ele está dentro da viga, ó. Aí é tranquilo. Esse aqui não serve porque está fora da viga. 97 está fora da viga, ok? Então o resultado para nós aceitável é esse aqui. A distância da linha neutra. Depois, aí aquilo que eu falei com vocês, verificação do domínio. Verificação do domínio. A altura da linha neutra tem que ser menor que 0,59 vezes D. Onde esse D é quem, gente? A altura útil. 47. Então 0,59 vezes 47, 12,17. Então vejam bem. 12,17. O que quer dizer esse resultado aqui, gente? O limite para estar dentro do domínio 2
é 12,87. Se eu pegar minha viga aqui, olha, o 12, aqui é 20,41. O 12,87 está aqui em cima, ok? Então, como se fosse assim, aqui, ó. Essa distância aqui, olha, é 12,47. Até 12,47 você está dentro do domínio 2. Passou disso, você não está. Mas você está no 3? Não sei. Então, a altura x, a altura da linha neutra, deu 20,41. Ela é maior que 12,17. Então, eu não estou dentro do domínio 2. Será que eu estou dentro do domínio 3? Então, você faz 0,628 vezes 47. Né? Esse resultado dá quanto? 29,52. Então, é isso aqui, ó. Essa distância vale 29,52. Se eu estiver dentro dessa distância, se eu estiver acima de 12,7, se eu estiver numa distância maior que 12,7 e menor que 29,52, eu estou no domínio 3. Ora, 20,41 é maior que 12,7 e menor que 29,52. Então, a linha neutra está o quê? No domínio 3. Lembrando que o domínio 3 é aquele que se utiliza o máximo do aço e do concreto. Ok? Aí embaixo tem uma figura, né? Não precisa ficar gastando para o desenho, né? Aqui embaixo tem uma figura aqui, ó. O domínio 2 é até aqui, ó. O domínio 3 é até aqui, ó. E a minha linha neutra está aqui, ó. Olha a minha linha neutra aqui, gente. Ela está depois do 2, depois do limite máximo do 2 e antes do limite máximo do 3. Ou seja, minha linha neutra está no domínio 3. Então, a minha viga está sendo utilizada nessa região aqui, ó. Tá? Que é uma região onde eu vou usar quem? Que é os dois, olha. Estou usando tanto a tração no aço quanto o encurtamento do concreto. Entendeu? Então, estou trabalhando uma região ótima, né? Que é o domínio 3. O que mais? Eu tenho que ver. Peraí. Só ver se ela. Beleza, galera? Entendido até aqui? Depois vocês repassam, tá, gente? É muita conta mesmo. Mas depois a gente vai fazer junto alguns aí. E vocês vão ficar caros. Até aqui, beleza? O porquê que está no domínio 3? Então você sabe qual domínio que está pela linha neutra, né? Pela linha neutra você sabe qual domínio. Então está no 3. Agora aquela verificação da norma, né? Que a distância da linha neutra dividida pela altura útil tem que dar menos de 0,45. Ora, a distância da linha neutra é 20,41. A linha neutra, 47. 20,41 dividido por 47 deu 0,43. Então, ela é menor que 0,45? Essa razão é. Então, beleza. Agora o cálculo da armadura. O cálculo da armadura também nós mostramos essa fórmula aqui, né? Aqui, ó. Chegou nessa fórmula aqui do MD. Invertendo aqui, ó, você tem o cálculo da armadura. Então, o MD foi calculado, né? 1,4 vezes o MK, que deu 15.400. Atenção aqui de resistência do aço. É 50, por que 50? 50. Nossa, é 50, né? Então 50 dividido pela ponderação, 0,15. Altura útil e aquele 0,4 vezes a linha neutra. Lembra que lá é 0,8 de x, né? Que a gente pega metade dele. Então, linha neutra 20,41. Fazendo as contas, a área de aço é o quê? 9,12 centímetros. Aqui a gente não vai usar a tabela ainda não, tá?
ele coloca então ele coloca, ele na resolução aqui, ele coloca uma condição, né? Se adotarmos barras de 20 milímetros de diâmetro. Se, tá? Se adotarmos. Mas isso aqui a gente olha na tabela, tá? E aí na tabela a gente vê quantas barras. Para essa área, quantas barras são recomendadas. No próximo exercício que a gente fizer na próxima aula, a gente vê. Tá bom? Mas aqui é só uma sugestão. Se adotarmos barras, se, tá? Mas é o mesmo raciocínio. Só que a tabela vai te falar assim, ó, quantas barras sugerir. Às vezes 2 ou 3 sugestões, tá? Aí aqui é aquele cálculo. Se uma barra tem 20 milímetros, então sua área é o quê? Pi ao quadrado sobre 4. A área é o quê? 3,14 centímetros quadrados. Como eu tenho área total, o que eu faço? A área total dividir por essa área, né? Não dá 3 redondinho, nunca dá, né, gente? Mas aí a gente vai arredondar. Né? Se eu pegar aqui, ó, 9,12 dividir por 3,14, ela deu 2,9, 3. Então, se eu usar a barra de 3 milímetros, de 20 milímetros, eu tenho 3 barras de 20 milímetros. Ok? Agora, qual vai ser a disposição dessas barras, né? Qual vai ser a disposição dessas barras? Então, verificação, aliás, a disposição a gente vai ver depois, né? Antes, também tem a questão da área mínima, né? Da armadura mínima, né? Verificação da armadura mínima. Lembra que nós temos um exercício desse? A gente tem uma tabela, a gente tem a taxa, né? A taxa mínima, né? A taxa mínima de armadura mínima é a área do aço sobre a área do concreto, lembra? Então, por isso que a área de armadura mínima é a taxa de armadura mínima vezes a área do concreto. A área do concreto é a área lá longitudinal. Para a classe C20 de concreto, tabela 2.1, lá na sessão anterior a gente consulta a tabela, né? Depois a gente volta lá, se for o caso. A gente vê que para essa classe de concreto, a taxa mínima é 0,15%. Então o que eu faço? 0,15% é o quê? 0,15 sobre 100 vezes a área da seção transversal, que é o quê? 20 de base por 50 de altura. Né? Fazendo essa continha tirar e pôr, enquanto que a área mínima de aço é o quê? 1,5 centímetros quadrados. Qual foi a área que nós achamos? 9,12. Sobrou, né? Tá passando de bom, não é isso? A área mínima exigida é esse aqui, ó. Então notem que a área mínima, gente, ela depende de quê? Da classe do concreto, que a classe do concreto vai ditar a taxa. E ela depende mais do quê? Da seção transversal. Se eu tivesse uma seção transversal menor, vamos supor que eu pegasse uma viga aí, ó, 20 por 20, exemplo só, tá? Se eu pegasse uma viga 20 por 20, eu teria 0,15 dividido por 100 vezes 20 vezes 20. Zero 0,15 dividido por 100 vezes 20 vezes 20. A área mínima seria menor em 0,6, quer dizer, depois eu conferi a questão da relação do aço, ia estar, você ia ter uma super armadura, né? Super armada, uma viga super armada, então seria muito. Se eu pegasse uma viga, vamos supor, por exemplo, uma viga, aceitar quanto? 20,50. Se eu pegar uma maior aí, pegar uma 12 por 60, né? Então daria 0,15 dividido por 100. Vamos pegar uma 12, uma 20 por 70. Então eu estou diminuindo, adianta não, 20 por 70. Olha lá, 2,1, não, então você tem aço demais aí, né? Demais. Então tá ok. Depois, o detalhamento da seção transversal, né? A seção transversal. Que aí você tem que fazer igual nós fizemos no cálculo anterior. Isso aqui já feito, né? Eu tenho a área de aço. Eu tenho, que são 3 barras de 20.
Esse aqui é sugerido 20, tá, gente? Você vê que na tabela vai dar diferença aqui, isso aqui é uma sugestão. Nós temos a base da viga, nós temos a altura, o cobrimento, brita 1, né, que é 19 milímetros, ou 1,9 centímetros, o aço, 150, diâmetro do estribo e a armadura construtiva. Tá em nível de formação aqui, né? 2 barras de 8 milímetros. Depois, em outros cálculos, vai ver por que da escolha desse diâmetro. Então, o cálculo de espaçamento nós já vimos, né? Base, 2 vezes o cobrimento, 2 vezes o diâmetro do estribo, 2 vezes o diâmetro da barra da armadura transversal, que é 20 milímetros, 2 centímetros. São 3 barras, 3 menos 1. Então deu 4,5 centímetros, que é o espaçamento. 4,5 centímetros. É maior que 2, igual fala a norma? Beleza. É maior que 2 centímetros, que é o diâmetro da barra, da transversal, a armadura principal? Beleza. E é maior que 2 vezes o diâmetro máximo da brita. O diâmetro máximo da brita 2,28, 4,5 é maior, ok. Então passou em tudo, né? Passou em tudo. Aqui o detalhamento, né? Então tem as 3 barras na parte inferior. Como ele sugeriu 2 de 8 na parte superior, eu coloco assim. Essa aqui não precisa de armadura de pele, né? Por quê? Melhor que 60, né? Menor que 60, então não precisa. Você fala o 50 aí, né? Menor, né? É isso que você está falando, hein? Por causa da altura da viga. A armadura de pele é recomendada acima de 60. Ok? Bom. E, gente, 2 aqui que são bem simples, tá? Vou fazer esses 2 aqui para encerrar. E eu vou deixar esse terceiro aí para vocês darem uma olhada. E aí eu começo a próxima aula nele, tá? Resolvendo ele. Beleza? Vamos lá então, olha só. Para determinarmos a altura necessária da armadura longitudinal de uma viga de concreto armado, precisamos conhecer as dimensões da viga. A resistência característica de concreto e compressão, o comprimento da armadura em função da classe de agressividade ambiental e o momento fletor atuante. O sinal do momento fletor é extremamente importante, embora nos cálculos seja utilizado o valor absoluto, sem sinal. Quando o momento fletor é negativo, nós sabemos que a armadura longitudinal será posicionada. Então, olha só, gente. O momento fletor, a gente adota assim, ó. Aqui ele é positivo. Aqui ele é negativo. Tá? Quando ele dá assim, a gente chama de negativo, quando ele dá assim, positivo. O que acontece, galera? Esse sinal é importante para você saber se a armadura está sendo tracionada ou comprimida. Ok? Né? Então, quando o momento fletor é negativo, a armadura inferior está sendo tracionada. É o caso clássico da viga, né? Quando o momento fletor é negativo, a armadura superior está sendo tracionada. Então, é o caso de laje, por exemplo. É isso que ele está perguntando. Isso aqui nós vamos ver melhor depois também, claro, né? Mas isso aqui para nós é muito importante, tá? Como que a armadura está se comportando. Se ela está sendo tracionada. Aliás, a armadura vai ser sempre tracionada. Se ela está sendo tracionada, se é armadura inferior ou armadura superior. Tá vendo? Ou armadura da face inferior ou armadura da face superior. Então, diante do que eu falei, né, que é o momento positivo quer dizer que a armadura inferior está sendo tracionada, e o momento negativo quer dizer que a armadura superior está sendo tracionada, tudo é tração, tá? Qual que seria a resposta? Na face inferior da... Hã? Letra C? Letra C? Então vamos lá. A armadura vai ser posicionada do quê? Ele está falando desse caso aqui, né? Está falando que o momento aqui é negativo. Vamos ver se é letra C. A face superior da viga...
Nós sabemos que a armadura longitudinal será posicionada na face... porque é o seguinte, a armadura longitudinal é toda aquela que é tracionada, né? Então ele está perguntando assim, qual armadura será tracionada? Né? Ó, onde ela vai ser colocada? Na face superior da viga, porque a face é tracionada. É assim, Nesse galera? caso, só pode ser o AA ou a C, então, né? Porque só elas que são tracionadas, eu tô falando que é comprimida. Essa aqui não pode, não. Essa aqui não pode, não. Ah, tá. Ele está falando da... Ô, Renato, Oi? só explique direito aí a questão do positivo e negativo. O positivo você falou que é viga e o negativo seria laje? Não, pode ser, dependendo da viga, pode ser também, mas é porque é o seguinte, ó. Às vezes você tem, vamos supor, você tem isso aqui, olha. Vamos pensar aqui, ó. Você tem um pilar, você tem uma viga aqui, ó. Você tem outra aqui, ó. Então, vamos fazer uma figura bem estranha aqui mesmo. Entendeu? Aí você pode ter momento negativo, positivo aqui, momento positivo aqui, mas aqui você pode ter um momento, aqui em cima você pode ter um momento negativo, entendeu? Momento negativo. Certo? Então, nesse caso aqui, olha, você vai trabalhar com a armadura superior. Nesse caso, com a armadura inferior. Tá? Que é o caso de viga. Em laje também acontece isso aqui, ó. Tá? Já viu quando na laje que vai falar assim, ó, eu vou colocar aqui vamos supor, pra você fazer um balanço, aí vamos supor que você fala assim, eu vou colocar um negativo aqui, né, no balanço. Né? Você está colocando uma armadura negativa ali, né? É porque o momento ali, o seu momento, ele aparece dessa forma aqui, ó. Então, quando for negativo, fica na parte superior da viga. Aí você está exigindo que essa armadura superior, aqui nesse momento, nessa parte, é que ela seja tracionada. Então aqui, ó, é isso mesmo, a letra C, ó. Na face superior da viga, porque é a face tracionada. Ok?